A sombra no shogunato. O segredo da traição silenciosa que aniquilou o clã samurai mais poderoso do Japão. No Japão dos samurais, a lealdade não era uma escolha, era o ar que se respirava. Um vassalo jurava proteger seu senhor com a própria vida. Essa promessa, esse laço, era mais sagrado que o sangue, mais forte que o aço. Era o pilar que sustentava o poder, a honra e a própria identidade de um guerreiro. Agora, eu lhe pergunto, o que acontece quando esse pilar, que parece inabalável, está podre por dentro? Hoje, vamos contar a história de um homem que personificava o poder samurai, Minamoto no Yoshitomo. Chefe de um clã cuja linhagem descendia dos próprios imperadores, um guerreiro cuja ferocidade no campo de batalha era lendária. Ele era o titã de sua era, um homem destinado à grandeza. Mas sua queda não viria de um exército inimigo ou de uma flecha perdida em combate. Viria de um lugar muito mais próximo. Viria de um sorriso amigo, de uma mão que servia seu saquê, de um homem que ele via todos os dias, mas nunca enxergou de verdade. Para entender a queda, precisamos primeiro entender o auge. Estamos em meados do século XII, um tempo de transição violenta. A elegante e poética corte imperial em Kyoto estava perdendo o controle. O poder real estava se deslocando para as mãos dos clãs guerreiros, principalmente dois, os Taira e os Minamoto. Em 1156, na rebelião Gen, o Japão se rasgou. Uma disputa pela sucessão ao trono forçou os clãs a escolherem lados. E aqui, Yoshitomo tomou uma decisão terrível. Para provar sua lealdade inabalável ao imperador Go-Shirakawa, ele lutou contra sua própria família. Ele enfrentou e derrotou seu próprio pai e seus irmãos. Após a batalha, seguindo ordens diretas da corte, ele supervisionou a execução deles. Um ato brutal que o assombraria para sempre, mas que, em sua mente, era o sacrifício supremo pela ordem e pela lealdade. Ele esperava ser grandemente recompensado por esse ato. Afinal, quem mais havia sacrificado tanto? Mas a corte imperial tinha outros planos. Seu rival, Taira no Kiyomori, que também lutou do lado vencedor, era um mestre da política. Enquanto Yoshitomo era um homem do campo de batalha, direto e às vezes rude, Kiyomori era um jogador sutil. Ele se infiltrou nos corredores do poder, casou suas filhas com nobres influentes e sussurrou nos ouvidos certos. Enquanto Kiyomori subia, recebendo promoções e poder, Yoshitomo era deixado de lado, com títulos menores e uma crescente sensação de amarga injustiça. Ele, que sacrificará a própria família, via o poder escorrer para as mãos de seu rival. A semente de sua ruína não foi plantada por um inimigo, mas pela sua própria frustração. E nas sombras dessa crescente rivalidade, observava um homem chamado Osada Tadamune, um vassalo do clã Minamoto. Tadamune não era um grande general. Não era um conselheiro próximo. Ele era um administrador de terras, um homem prático, quieto. Alguém que Yoshitomo provavelmente via como um funcionário eficiente, uma peça funcional na grande máquina de seu clã. Mas Tadamune via tudo. Via a fúria contida de seu mestre. Via as recompensas e o luxo acumulados pelo clã Taira. E em seu coração silencioso, uma perigosa equação começou a se formar. A lealdade a um senhor frustrado e em desvantagem valeria a pena? Ou o futuro pertencia aos Taira? Ele manteve seus pensamentos para si mesmo, servindo com uma eficiência impecável, sua lealdade uma máscara perfeita que escondia a ambição que apodrecia por dentro. Pense nas vezes em que você se sentiu injustiçado no trabalho ou em sua vida pessoal. Viu alguém menos qualificado ser promovido, ou seu esforço ser ignorado. Esse sentimento de injustiça é um veneno poderoso. Para a maioria de nós, ele se transforma em frustração. Para outros, como Osada Tadamune, ele se transforma em um plano. A tensão finalmente rompeu no inverno de 1159. Consumido pela raiva e aconselhado por outros cortesãos descontentes, Yoshitomo tomou sua decisão fatal. Ele não esperaria mais por reconhecimento. Ele o tomaria. A rebelião Heigi começou. Numa noite de nevasca, as tropas de Minamoto invadiram Kyoto. Eles atacaram o Palácio de San, sequestraram o imperador aposentado Go-Shirakawa e o imperador Nijo, e incendiaram o palácio. Foi um golpe de audácia chocante. Por um breve e vertiginoso momento, Yoshitomo estava no controle. Ele era o poder por trás do trono. Mas a vitória foi uma ilusão. Taira no Kiyomori, que estava em uma peregrinação,
retornou a Kyoto com uma velocidade espantosa. E ele não usou apenas a força, usou a astúcia. Com uma genialidade tática, ele orquestrou a fuga do imperador Nijo do cativeiro, escondido em uma carruagem disfarçada. No momento em que o imperador estava livre e sob a proteção dos Taira, a situação se inverteu. Yoshitomo não era mais um reformista, ele era oficialmente um rebelde, um inimigo do Estado. A contraofensiva Taira foi esmagadora. As ruas de Kyoto se tornaram um matadouro. O clã Minamoto, pego de surpresa e agora deslegitimado, foi destroçado. A disciplina de seus guerreiros se desfez no caos da derrota. O sonho de poder de Yoshitomo se transformou em um pesadelo de sangue e fogo. A derrota foi total. O grande lorde agora era um fugitivo caçado. Com um punhado de seguidores leais, incluindo seus filhos mais velhos, ele fugiu de Kyoto em direção ao leste, esperando encontrar refúgio e talvez reorganizar suas forças. A viagem era um inferno gelado, com patrulhas Taira por toda parte. Um por um, seus companheiros foram caindo, sacrificando-se para que seu senhor pudesse escapar. Exausto, ferido e com o coração pesado pela perda de seus homens e de seu futuro, Yoshitomo precisava de um santuário. Um lugar seguro para parar, pensar, respirar. Foi então que ele se lembrou de seu vassalo quieto e confiável na província de Owari, Ozada Tadamune. Sua casa era o esconderijo perfeito. Após dias de fuga, eles finalmente chegaram. Yoshitomo, o grande lorde, agora um homem quebrado, bateu à porta de seu servo. Tadamune o recebeu com todas as honras. Ele se curvou profundamente, ofereceu roupas quentes, a melhor comida de sua casa e, o mais bem-vindo de tudo, um banho quente para lavar a sujeira e o sangue da estrada. Para Yoshitomo, aquele gesto foi um bálsamo para sua alma ferida. Em um mundo que havia se virado contra ele, aqui estava a prova de que a verdadeira lealdade ainda existia. Ele finalmente baixou a guarda. Você conhece essa sensação? O alívio profundo de chegar a um lugar seguro depois de uma crise. Aquele momento em que você finalmente relaxa os ombros, respira fundo e pensa, estou a salvo. É nesse exato momento de vulnerabilidade que somos mais expostos. Enquanto Yoshitomo mergulhava na água quente do ofuro, o banho japonês, o vapor enchendo o pequeno cômodo, ele estava completamente desarmado, física e emocionalmente. Ele não podia ouvir as ordens frias que Ozada Tadamune estava dando do lado de fora. Tadamune não via um mestre a ser protegido. Ele via a maior oportunidade de sua vida. A cabeça de Yoshitomo lhe traria uma recompensa inimaginável do clã Taira e um lugar de honra na nova ordem de poder. Anos de ressentimento silencioso e ambição contida finalmente chegaram ao ponto de ebulição. Este é o ponto de virada decisivo. Não houve um grito de guerra. Não houve um desafio honrado. No santuário de sua vulnerabilidade, Minamoto no Yoshitomo foi emboscado e assassinado por seu próprio vassalo. O homem em quem ele depositou sua última esperança foi o mesmo que lhe deu o golpe final. O ato foi a definição da covardia e da traição. Ozada Tadamune cortou a cabeça de seu senhor e a enviou em uma caixa para Taira no Kiyomori. A traição silenciosa estava completa. A morte de Yoshitomo decapitou o clã Minamoto. O que restou de sua família foi caçado impiedosamente. Seus filhos mais velhos foram mortos. Seus filhos mais novos, incluindo o jovem Minamoto no Yoritomo, foram exilados. O clã mais poderoso do leste do Japão, que esteve a um passo de governar o país, foi efetivamente apagado do mapa. Não por um exército maior, mas por uma única faca nas costas. A história de Yoshitomo não é apenas sobre uma guerra civil no Japão feudal. É uma lição brutal e eterna sobre a natureza humana. Ela nos ensina que os inimigos mais perigosos não são aqueles que declaram guerra abertamente. São os que se sentam à nossa mesa, que concordam com nossas palavras, que nos oferecem conforto, tudo isso enquanto esperam nosso momento de fraqueza. A confiança cega é um luxo que ninguém, nem mesmo o mais poderoso dos líderes, pode se permitir. A história de Yoshitomo nos grita um aviso através dos séculos. Preste atenção aos silenciosos. Preste atenção àqueles que observam das sombras. Pois enquanto você está ocupado olhando para seus rivais distantes, a maior ameaça pode estar crescendo bem ao seu lado, nutrida pela sua própria negligência e disfarçada de lealdade. As maiores tragédias da história guardam as lições mais importantes para as nossas vidas.
Se você quer continuar desvendando esses segredos e aplicando essa sabedoria no seu dia a dia, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. E não perca nosso próximo vídeo, onde vamos investigar como a teimosia de um único imperador romano abriu as portas para a queda de Roma. Até lá!